E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Começou no mangá The Dragon Ball Super a adaptação do filme Dragon Ball Super Super Hero. E o primeiro capítulo fazendo essa adaptação já causou algumas polêmicas. E eu quero falar com vocês sobre isso nesse vídeo. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Quando eu soube que o mangá The Dragon Ball Super iria adaptar o último filme da franquia, eu fiquei meio preocupado, já que é um pouco ruim ter que esperar um mês para ler um capítulo de mangá e esse capítulo trazer uma história que nós já vimos. Mas conforme eu fui pensando melhor nisso, eu mudei um pouco de opinião e concluí que, na verdade, poderia ser uma ideia muito boa. Eu iria comentar isso em um vídeo que eu planejei falando sobre o fim do mini-arco do Goten e do Trunks. Eu até cheguei a gravar esse vídeo, mas não deu para editar e postar aqui no canal por algumas razões pessoais. Mas basicamente nesse vídeo eu comentaria que achava estranho o fato de, a essa altura do campeonato, eles quererem adaptar um filme no mangá, já que não faziam isso desde a Batalha dos Deuses. E a Batalha dos Deuses era mesmo necessário adaptar, já que é a história inicial de Dragon Ball Super. Antes eu achava que teria esse arco prólogo do filme e depois seria feita uma referência ao filme, como fizeram com o renascimento de Frieza e Broly. Mas não, eles decidiram adaptar o filme no mangá. E por quê? Olha galera, a única conclusão que eu consegui chegar foi que o filme Dragon Ball Super Super Hero tinha tantos furos que simplesmente não poderia ser encaixado na história do mangá. E eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o foco desse vídeo, mas tem muitas pequenas inconsistências nesse filme, principalmente em algumas falas, que seria difícil deixar simplesmente rolar no mangá. Então a primeira coisa que me animou foi que, adaptando esse arco no mangá, ele poderia ter algumas alterações para ser encaixado corretamente na história, e muitas coisas que não ficaram legais no filme poderiam ser muito melhoradas no mangá. O único medo que eu estava tendo era que eles tentassem contar essa história em um único capítulo do mangá, pois rolou um rumor disso daí. E se eles tentassem contar a história do filme em um único capítulo, ficaria péssimo. Mas eu fiquei muito feliz quando li o capítulo e descobri que não vai ser isso. E considerando o quanto esse capítulo avançou em relação à história do filme, eu diria que deve ter pelo menos mais 2 capítulos pela frente. Talvez até um terceiro, caso o Toyotaro e o Toriyama queiram prolongar as lutas. Bom, mas agora vamos ao que teve de diferente nesse capítulo em relação ao filme. Para começar, todos os eventos do prólogo do Goten e do Trunks foram considerados. Aqui, o Dr. Hedo odeia a Corporação Cápsula também por causa do Trunks, pois sabe que ele foi um dos responsáveis pela sua prisão. Outra coisa é que a Pan tem como inspiração para treinar o Goten e o Trunks, e toda essa história de Saiyaman. Mas a atuação do Goten e do Trunks como Saiyaman X1 e X2 já acabou, e finalmente citaram o Gohan como grande Saiyaman. Falando em Pan, teve uma cena extra dela e do Piccolo no início. Mas com toda certeza, o que mais mudou em relação ao filme foi a participação do Kuririn e da polícia. E isso mudou quase que completamente uma das cenas. Enquanto no filme a conversa do Dr. Hedo, o Magenta e o Carmine no carro foi bastante normal, no mangá contamos com a ilustre participação do Kuririn, que travou uma batalha mortal contra o Hachimaru. E bem, o que dizer dessa cena? O que eu posso dizer dessa cena é o seguinte: não levem ela a sério, galera, porque ela não foi feita para ser levada a sério, e se vocês levarem, vão se estressar. Uma coisa que vocês têm que entender, tanto do arco prólogo quanto essa adaptação do filme, é que essas histórias foram feitas para serem comédia. E quando se trata de comédia em anime, normalmente a barreira do sentido é mais quebrada do que geralmente é. Por exemplo, vocês acham mesmo que faz sentido o Goku ter medo da Titi ou o Vegeta da Bulma? É claro que não. Eles têm poder para destruir universos, e é claro que elas não podem fazer nada contra eles. Mas é aquela velha piada do homem ter medo da esposa e etc.
O mesmo vale para muitas coisas que vem acontecendo nesses últimos capítulos de Dragon Ball Super. Então, se fosse para levar a sério essa cena do Kuririn perseguindo o carro, eu ia passar mal, já que nada ali tem sentido. Primeiro, o Kuririn fica voando literalmente no lado do carro e o Carmine não vê ele pelo retrovisor. E, na verdade, eu fui olhar aqui agora e nem retrovisores esse carro tem. Que bagaça de carro é essa? Mas enfim, a parte do retrovisor retira o que disse. Só que tem uma hora em que o Kuririn põe o ouvido perto da porta e o capacete dele aparece. E cara, ninguém é tão amador assim. Tem uma hora que o Kuririn tá brigando com o Hachimaru bem atrás do carro. O Carmine tá virado pra trás e ele simplesmente não vê. E tipo, não tem como ele não ver, o Kuririn tá bem atrás do vidro. Tem uma hora que o Kuririn dá um tiro no Hachimaru bem de cima do carro e ninguém ouve. Vai ver, a arma tava com silenciador, mas pelo desenho não parece. E o som descrito no mangá não parece ser o de um tiro silenciado. Enfim, não tem sentido nenhum nessa cena. E sobre o Kuririn perder pro Hachimaru, isso pra mim não é nem tão incoerente assim. O Dr. Redo é capaz de construir androides que lutam a nível Gohan e Piccolo aperfeiçoados. Então, um androide que pode derrotar o Kuririn não é incoerente. E não interessa se ele tem o tamanho de um inseto. Personagens pequenos podem ser fortes, como aquele Daemon do Universo 3. E fora que o Hachimaru venceu o Kuririn porque pegou ele meio que desprevenido. Então, sobre essa cena, a minha dica pra vocês é essa. Não levem tão a sério. Isso foi feito para ser levado na brincadeira. Mas então, dando uma conclusão sobre esse capítulo 91, na minha opinião, ele foi um capítulo legal e divertido. E para mim, ele está sendo superior ao filme até esse momento. Eu entendo que muita gente pode se desinteressar por esse arco, por se tratar de uma história que já foi contada. Mas eu pessoalmente não achei desinteressante, já que apesar de ser a mesma história, há bastante elementos novos que até agora estão melhorando a experiência do filme para mim. E era isso que eu queria falar nesse vídeo. Falem pra mim o que vocês acharam desse capítulo 91. E se vocês acham que essa parte da história foi melhor ou pior do que o filme. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera!